a habilidade que nós vamos desenvolver e trabalhar hoje, que trata da resolução e da elaboração de situações problema que envolvam a variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas. Falamos de grandezas ontem, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. O objeto de conhecimento são problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais, naturalmente aí aparecendo sempre a questão da própria grandeza. Já está aparecendo para vocês aí, tá, a primeira atividade, tá? E a primeira atividade, ela é um textinho para vocês completarem essas lacunas. Vamos fazer a leitura, Tony? Bora. Tá. A turma do 8º ano da escola de Pedro tem 18 meninos e 22 meninas. Uma das maneiras de comparar esses números é calcular aí aparece a lacuna, para vocês completarem, entre eles. Então, a razão entre o número D e o número D, quase que eu falo a resposta, dá uma coceira para falar a resposta, é 18 sobre 22, ou, tá, aí coloca uma fraçãozinha, que é igual a 9/11, aí está a fração simplificada, ok? Se a razão do número de meninos em relação ao número de meninas é de 18 sobre 22, e aí tá, aparece uma lacuna para você colocar a fração simplificada. E isso significa dizer que temos na turma 9 meninos para 11 meninas na sala. É esse o texto, Tony. Perfeito. Tudo bem? Perfeito. Um minutinho dá para eles completarem as lacunas? Ah, dá sim. Acho Tem que bastante dá, né? pista aí, né? Tem Vai dar bastante, super certo. é verdade, bastante dicas, tá? Então, leia com paciência, o nosso diretor vai deixar na tela para vocês. Em 1 minuto, a gente já retorna. Até já. Então, é exatamente essa aí, tá? A gente tem um pequeno texto, né, que ele vai ajustar essa questão aí da questão da razão, né, a própria descrição, né, do problema, extremamente importante na hora da gente resolver a atividade. Então, a turma do 8º ano da Escola de Pedro tem 18 meninos e 22 meninas. Tá? Informação importante. Uma das maneiras de comparar esses números é calcular a razão, não é isso? Foco das nossas aulas, entre eles. Então, a razão entre o número de meninos e o número de meninas, tá ok? Nessa ordem, tá ok? Meninos e meninas. A ordem é extremamente importante. Importantíssimo, é 18 dividido por 22, e aqui, ó, ou 18 sobre 22 na forma fracionária, que é igual a 9/11, e aí está na forma simplificada. Se a razão do número de meninos em relação ao número de meninas é 18 sobre 22, que é igual, aí faz a inversão, né? Aqui está na forma simplificada. Isso significa dizer que na turma temos 9 meninos para cada 11 meninas. Tá? É isso aí, relativamente comum, tá? Dentro de uma sala de aula, né? Se trabalhar essa questão da proporção. Tudo bem? Perfeito, perfeito. Tá ok. Tá? Vamos lá para a atividade 2, Tony. Tá? Bora. Olha lá. Tá? Vai aparecer aí para o pessoal, tá? E a gente aguarda. Vamos fazer a leitura? Leia o problema a seguir. No jogo de basquete de hoje, o Daniel arremessou 15 vezes a cesta, acertando 9 delas. Agora indique, na letra A, aí a gente vai descrever algumas alternativas. Na letra A razão entre o número de acertos e o total de arremessos. Lembrando que essa atividade, tá, ela está no caderno Aprender Sempre, lá do 8º ano, volume 1, e está lá na página 58. Tudo bem? Muito então, bem. A pergunta aí, o Daniel arremessou 15 vezes, acertou 9 delas. Tá? A gente vai trabalhar essa questão aí. E na letra A, a gente quer saber a razão. Olha lá, a razão, tá? Entre o número de acertos e o total de arremessos. Um minutinho. Um minutinho. Então, o que acontece aqui? Ó? A descrição do problema permite que a gente chegue a essa conclusão. O Daniel arremessou 15 vezes a cesta, acertando 9. A ideia de fração mesmo, né? Que é tanto trabalhada nesses materiais, do sexto, do sétimo, do 8º e do 9º. E aqui a gente tem o todo e tem a parte. Não é isso, Tony? Então, ele acertou 9 delas. Foi bem, relativamente bem. Então, acertou 9 arremessos num total de 15. Poderíamos simplificar? Poderíamos, né? Mas a própria interpretação, a leitura do problema faz que a compreensão, né, em relação ao número de arremessos e acertos, né, tenha um significado
importante nessa ideia, nesse conceito aí, 9 sobre 15, né? Induz você a entender que ele acertou 9 num total de 15. Pode simplificar? Pode, sem problema nenhum. Tudo bem? Isso aí, Vamos lá para a letra B? Bora. Olha lá. Busca-se na letra B a razão entre o número de erros e o total de arremessos. Olha, isso é interessante, Pode ser? hein? Erros e o total de arremessos, tá? Transfere aí essa perguntinha. Vamos aguardar as respostas dos nossos alunos via professores, tá bom? Um minutinho, já retornamos. A razão ela está associada ao quê? A representação fracionária entre o número de erros. Aí é legal que assim, não aparece quanto ele errou aqui, né? Os números que aparecem são o 15, o número total de arremessos, e o 9. Aí a leitura do problema faz que naturalmente você faça a associação. Temos aí 6 arremessos errados num total de 15. Perfeito. Uma coisa interessante aqui que a professora Vera Cleide disse, né? Ela falou assim que é 6 para 15, né? Simplificando 2 para 5. Okay. E ela disse assim, ou seja, a cada 5 arremessos, Daniel errou 2. Boa. Muito legal, né? bacana. Que legal, né? E a gente chega a essa conclusão, né? Quando da simplificação. Né? Sim. Bem legal. Tudo bem? Vamos para a próxima? A razão entre o número de erros e o número de acertos. Tem que prestar bastante atenção agora, né, Osmar? Bastante atenção, tá? Então, na letra C, a descrição do problema é a mesma. Daniel arremessou 15, acertou 9, e aí a gente quer saber a razão entre o número de erros e o número de acertos. Já retornamos, mais um minutinho. Vamos lá, então, como o pessoal bem enviou as respostas aí, temos o total, a razão entre o número de erros, e aqui fica bem claro, informação que não está descrita no problema, é uma conclusão, ela está implícita. Exato, né? Ela está implícita, é uma conclusão que você chega lendo o problema, e o número de acertos, esse sim, né? Tá aqui descrito no problema, portanto, temos 6 sobre 9. Posso simplificar? Pode, não tem problema nenhum. Devo simplificar? Deve, sem problema nenhum. Tá? A estrutura, né? a colocação da resposta para esse sentido é essa, tá ok? 6 arremessos, né, errados, num total de 9 acertos. Tá? Se a gente for somar numerador e denominador, temos aí o total de arremessos que é 15. Tudo bem? Vamos para o próximo problema, Tony? Bora, vamos lá. Bora lá, vamos fazer a leitura? O Tony, olha, coincidentemente aí, né? Um tônico aí, bateu algumas faltas no campeonato de futsal lá da escola que ele estuda. Estão registradas no quadro a seguir algumas ocorrências dos jogos, tá ok? Então temos aqui uma tabelinha simples, jogos. Primeiro jogo, segundo jogo. Tá ok? Faltas, tá? Lá no primeiro jogo foram 12 faltas. Foram faltas com gol. Então, a gente tinha lá 15 faltas, dessas foram convertidas 12. Tá ok? 12. Um desempenho muito bom, por sinal, né? E a gente vai perceber na representação fracionária. Lá no segundo jogo, o que aconteceu? Tivemos um total de 10 faltas, tá? E com a conversão em gols, tá? De 8 deles. Então, está montada a estrutura aqui. E aí, o que a gente oferece para você? Tá? A razão entre os gols e o total de faltas cometidas. Tá ok? Então, o que a gente tem aqui? Temos faltas com gol, razão. Gols foram 12. Num total de quanto? Num total de 15, fazendo a associação aqui com a primeira linha. Tá? E na segunda representação fracionárias, temos a mesma situação. Gols, 8, num total de 10. Deixa eu limpar a luz aqui para descongestionar. Tá? Beleza? Aí vem a pergunta. É possível concluir que a razão entre o número de gols e o total de faltas cometidas no primeiro jogo é igual à do segundo jogo? E aí a gente quer que você descreva rapidamente essa justificativa. Pode ser? Pode ser. Bora. Um minutinho e a gente já retorna também. Até já. Vai aparecer, pessoal, e nosso diretor vai fechar. E é possível concluir que a razão entre o número de gols e o total de faltas cometidas no primeiro jogo é igual à do segundo jogo? Bom, a resposta é sim, né? Como o pessoal já bem
já bem observou. E aí vem a justificativa, né, Tony? Apesar do número de gols e o de faltas serem diferentes, como a gente já percebeu nos dois jogos, quando nós calculamos a razão, encontram-se frações equivalentes, né? E parece que foi a palavra-chave das respostas foi exatamente essa, né? As frações equivalentes. Que, por sua vez, quando simplificadas, e aí, né, a gente volta lá naquela questão, né, que o pessoal tanto falou, né, lá na atividade anterior do jogo de basquete, da simplificação, ela é importante, que aí você consegue estabelecer o quê? Uma comparação e concluir a resposta, né? Exatamente. E é exatamente isso, né? Que, por sua vez, quando simplificadas, veja, palavras interessantes aí, né? Palavras-chave, elas determinam o mesmo resultado. Se os nossos estudantes, os nossos alunos perceberem isso aí, é extremamente importante, né? E aí, o que se faz? Ah, professor, precisa simplificar a fração? Bom, necessariamente, quando você tem lá o probleminha lá do basquete, 6 em 15. Poxa, eu entendo que eu errei 6 num total de 15 mas aí quando você estabelece uma comparação, né, fica mais fácil identificar. Tudo bem? Então, realmente é essa a ideia. Vamos para a última atividade, Tony? Bora. Lá, o salário do Marcelo é R$ 2.800. E o do Jefferson tem um salário de R$ 1.400. A gente quer saber a razão entre os salários do Marcelo e do Jefferson, tá? E aí aparecem as alternativas. Um minutinho, já retornamos. Tudo bem? Vamos estabelecer a razão entre o salário do Marcelo, a leitura, não é o salário do Jefferson por Marcelo, tá? Marcelo e Jefferson. Marcelo, R$ 2.800, Jefferson, R$ 1.400, tranquilo, né? Então, o Marcelo ganha o dobro lá do Jefferson, realmente a alternativa D. Perfeito. Okay? Perfeito. Vamos falar da atividade, Tony? Vamos lá. Da tarefa? Tá? Vamos falar. Então, o que vai acontecer? Terminou essa aula, gente, vai aparecer, tá? O Centro de Mídias vai encaminhar para cada um de vocês, tá? O estudante, tá? A notificação da sua tarefa. Isso vai acontecer em todas as aulas.